Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Para um pouquinho o que você está fazendo, se acalma, respira fundo, arruma um cantinho aí, senta aí e vamos ouvir um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre a nossa Bíblia amiga, sobre o nosso Deus, né? Nós estamos nessas aulas conhecendo um pouco mais do nosso Deus, que é o nosso Pai. Então senta um pouquinho, deixa o que você estava fazendo só um pouquinho e vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Vamos falar com Deus, vamos falar com o nosso Pai, vamos orar? Então fecha o seu olhinho aí onde você está e vamos falar com o nosso Pai que está no céu. Pai que está no céu, mas que também está perto de nós, nós te agradecemos, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom. Que bom que a gente pode conhecer mais sobre o Senhor, que bom que a gente pode aprender mais sobre quem o Senhor é. E assim a gente pode saber quanto o Senhor nos ama. Nós te pedimos que o Senhor abençoe cada criança, as que estão felizes, as que estão tristes, que o Senhor possa trazer alegria, as que estão doentes, que o Senhor possa trazer a cura, as que estão precisando de alguma coisa, que o Senhor possa suprir a necessidade de cada casa, de cada família. Livra de todo mal e abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Então, agora é a hora da nossa aula, né? Nós estamos aprendendo sobre quem é Deus. Nós estamos aprendendo sobre Deus e vamos aprender sobre tudo o que a Bíblia amiga nos ensina, não é? Sobre Deus, sobre nós mesmos, como nós fomos criados, por que nós fomos criados, sobre Jesus, sobre os discípulos, sobre a natureza. Tudo que a Bíblia tem para nos ensinar, nós vamos aprender todos os domingos. A cada vídeo que você para assistir, um pouquinho, você vai estar aprendendo mais sobre o Senhor. E desde a semana passada que nós estamos conhecendo sobre quem é Deus. Quem é o nosso Deus? Nós sabemos que o nosso Deus nós não podemos ver. Nós não podemos ver a Deus, não é? Mas Ele está perto de nós. E por causa do seu amor, porque Ele nos amou tanto, Ele quer que a gente o conheça mais e mais. E por isso, como a tia falou da outra vez, o Senhor deu a alguns homens que viveram aqui nessa terra a inspiração da sua palavra. O que isso significa? Que Deus soprou no coração deles, soprou na mente deles o que Ele queria que fosse escrito em livros sobre Ele, sobre como foi feito todas as coisas, sobre como foi feito você, sobre como tudo aconteceu e também sobre o nosso futuro, que a gente vai ver lá para frente, tanto como foi a nossa história no passado, como a nossa história como vai ser no nosso futuro, porque tudo não acaba aqui. A gente ainda tem uma eternidade junto com Deus. É uma coisa que a gente precisa saber sobre Deus, que Deus, Ele é eterno. Ele nunca morre. Ele não teve um começo e nem vai ter um fim. Ele é eterno. E o desejo de Deus é que a gente também fosse assim. E a gente também é eterno. A nossa alma, ela é eterna, mas a gente mora numa casa chamada corpo, que a gente vai ver isso noutra aula. E aí a gente precisa conhecer como é que vai ser o nosso futuro nessa eternidade. E tudo que a gente está aprendendo está aqui na nossa Bíblia amiga, que fala
tudo sobre Deus. Então Deus, não é? Como a tia falou, inspirou os homens, alguns homens que se chamavam escribas, alguns profetas, e eles escreveram em livros, em pergaminhos, e foi guardando, e aquilo foi por anos e anos sendo passado de geração em geração, até que virou uma biblioteca de livros, que é a nossa Bíblia. E aí, a semana passada, nós vimos algumas características de Deus, não foi? A gente viu que Deus, ele é santo, não é? Que nele não há impureza, nele não há pecado, nele não há nada de errado. Deus, ele é santo, ele é puro e ele precisa ser adorado na sua santidade. Nós vimos também que Deus, ele é todo poderoso, que ele tem todo o poder. E a gente viu lá em Lucas que para Deus nada é impossível. Tudo é possível para Deus. Você já pensou um Deus que pode fazer o que ele quer? Um Deus que pode fazer todas as coisas? Porque para ele nada é impossível. Por isso que nós temos os astros, nós temos as estrelas, nós temos os planetas, nós temos o mar, não é? O mar que é tão infinito, tão cheio de peixes, de todos os tipos. Tudo foi Deus que criou, porque ele tem todo o poder. Para ele, nada é impossível. Nós vimos também que Deus, ele é glorioso. Ele é cheio de glória, de majestade. Que nenhum rei que já viveu nessa terra é como o nosso Deus. Nenhum rei. Ninguém pode se comparar ao nosso Deus. A Bíblia diz que quando a gente for habitar no céu com o Senhor, a gente nem vai precisar da luz do sol, porque a sua glória, a sua luz já é suficiente para a gente. Então a glória de Deus é muito grande, é muito imensa. Por isso que a gente não pode vê-lo agora. Por isso que a gente não pode ver com os nossos olhos. Porque é muito poder, é muita glória. E a gente não tem capacidade, a gente ia morrer de tanta força que tem a glória de Deus. E por último nós vimos que Deus, ele é amor. A Bíblia diz que Deus amou tanto a gente que enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Que o amor de Deus é muito, muito grande. Não importa o que a gente faça, não importa o que quem a gente seja, não importa onde a gente nasceu, em que família, em que país, não importa a nossa cor, não importa o nosso cabelo, não importa a cor dos nossos olhos. O que importa é que Deus nos ama como a gente é. Ele só não quer que dentro de nós continue habitando o pecado. O que é o pecado? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente vê, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz que desagrada a Deus. Essas coisas entristecem a Deus. O pecado. A gente tem que lutar contra o pecado. Mas o amor de Deus por nós é muito, muito grande. E nós vamos continuar conhecendo quem é o nosso Deus. Continuar sabendo o que é que a Bíblia fala. E o versículo de hoje está em Êxodo 15, 11, que diz assim a primeira parte: Ó Senhor, quem é como o Senhor? Entre todos os deuses, entre toda a terra, quem é como o Senhor? Não existe. Então a palavra diz: não existe Senhor. Ó Senhor, quem é como o Senhor? Quem pode ser igual a ti? Ninguém. E aí nós vemos que o nosso Deus, ele ainda tem outras características, além dessas que a gente viu, que ele é poderoso, que ele é glorioso, que ele é santo, que ele é amor, que ele é puro, que ele tem todo o poder. O nosso Deus também, ele está em
todo lugar. Nosso Deus está em todo lugar, ao mesmo tempo. Então Ele está aí onde você está. Ele está aqui onde eu estou. Ele está na casa de cada um que está assistindo agora. Ele está aqui no Brasil e Ele está lá no Japão. Ele está aqui no Brasil e Ele está lá no Canadá. Deus, Ele está em todo lugar, em todo tempo, nos vendo sempre. Isso significa que a gente não precisa ter medo, que a gente não precisa ficar preocupado, porque Deus está em todo lugar, guardando a gente, olhando para a gente. Então, existem duas coisas aí em Deus estar em todo lugar. A primeira é que é muito maravilhoso saber que mesmo quando eu estou achando que vou passar por perigo, mesmo quando eu acho que estou passando por um problema muito sério, eu posso confiar que Deus está comigo. Muitas pessoas nessa pandemia foram para o hospital e às vezes a família não pôde visitar, mas ela poderia saber que Deus estava lá com ela, porque Deus está em todo lugar. Então não importa onde a gente esteja, Deus está conosco, porque Ele tem esse poder, somente Deus tem esse poder. Você só pode estar num lugar na mesma hora, não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eu não posso estar aqui e estar no shopping ao mesmo tempo. Eu estou aqui agora, só. Quando eu sair daqui, eu vou para outro lugar, mas Deus não, Deus está em todo lugar com cada um de nós. E isso é muito bom saber, porque a gente nunca está só. A segunda coisa que isso traz para nosso coração é que quando a gente faz uma coisa errada, Deus também está lá, vendo a gente fazendo aquela coisa errada. Às vezes, a gente acha que ninguém viu. Por isso que a gente conta as mentiras, porque ninguém viu. E aí a gente, solta aquela mentira. Foi você que fez isso? Foi eu não. Porque você pensa que ninguém viu. Mas Deus vê. E Ele não vai castigar você, mas Ele vai ficar triste, porque como a gente já falou, Deus é santo e Ele não pode ficar onde há o pecado. Então tem que lembrar de que quando a gente faz uma coisa errada, quando a gente comete alguma coisa errada, que Deus está naquele lugar vendo o que a gente está fazendo de errado. A gente na mesma hora precisa se arrepender. A gente não precisa ficar com medo de Deus, porque Deus é amor. Mas a gente precisa se arrepender para que Deus se alegre com a nossa vida. Não que Ele fique triste porque a gente pecou. Então Deus está em todo lugar. Não se esqueça disso. Por isso que a Bíblia Amiga diz que Deus Ele é justo. Por que Deus é justo? Porque Ele está vendo tudo que a gente faz. E Ele sabe quando a gente fez uma coisa certa e quando a gente faz uma coisa errada. Ele sabe nos recompensar quando a gente merece também. Porque Ele é justo. Ser justo é ser certo. Não é, porque eu gosto mais daquele meu filho, eu vou deixar passar. Não. Porque eu gosto mais da tia Suzy, então ela pode fazer isso aí que eu não vou nem ligar. Não, Deus Ele é justo. Não importa quem seja. Da mesma forma que o amor de Deus é derramado sobre qualquer pessoa, não importa onde você nasceu, não importa quem você seja, não importa se você seja muito rico, não importa se você seja muito pobre, Deus ama você. Deus também é justo sobre todo mundo igual. Ele quer que a gente seja também justo, seja também certo, faça as coisas certas, porque Ele é justo. Então Deus está em todo lugar, Deus é justo, Deus é bom. Deus é
bom. Sabe por que a Bíblia diz que Deus é bom? Porque como a gente é pecador, como a gente faz coisa errada de vez em quando, às vezes a gente faz coisa errada todo dia. Já prestaram atenção nisso? A gente desobedece à mãe ou ao pai ou ao professor todo dia. A gente é mal criado todo dia. A gente faz coisa errada todo dia. Não é? Mas por que a Bíblia diz que Deus é bom? Porque a Bíblia diz que Deus espera a gente se arrepender. A sua bondade, o seu amor, faz com que Ele espere a gente se arrepender, faz com que Ele espere a gente parar o que está fazendo e mudar. Por isso que Ele é bom. Mas a gente não pode se aproveitar da bondade de Deus. A gente tem que mudar. Se a gente fez hoje uma coisa errada, a gente vai pedir perdão a Deus. Se foi errado com o pai, se foi errado com a mãe, com o irmão, com o colega, a gente vai pedir perdão àquela pessoa. Mas amanhã a gente vai tentar melhorar. Pedir a Deus para melhorar. Pedir que Deus coloque um pouquinho da bondade dele no nosso coração para que a gente melhore. Mas a gente precisa lembrar que a gente precisa mudar. Mas nunca esquecer que Deus, Ele é bom. E Ele sempre tem coisas boas a nos dar. Quando acontece alguma coisa errada, às vezes é porque a gente procurou aquela coisa errada. Mas Deus, Ele é bom. E Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. O que isso significa, tia Suzy? Significa que mesmo a gente, se Deus está aqui bem pertinho da gente, e a gente tenta se afastar bem muito dele, fazendo coisa errada, porque quanto mais coisas erradas a gente faz, mais a gente se afasta de Deus. Mas Ele é fiel e Ele fica esperando a gente voltar. Esperando. Porque Ele prometeu na sua palavra. Tudo que está escrito na Bíblia amiga, tudo que está escrito aqui, Deus vai cumprir. Tudo que Ele falou que ia ser para nós, Deus vai fazer, porque Ele é fiel. Ele não muda, Ele é fiel. Então, você possa aprender hoje com a palavra do Senhor, com a nossa Bíblia amiga, que falou lá em Êxodo, quem é como o Senhor? Quem é? Não existe ninguém como o Senhor. Que o nosso Deus, Ele é santo, que o nosso Deus, Ele é poderoso, que o nosso Deus, Ele é puro, que o nosso Deus, Ele é amor, que a glória, toda a glória pertence a Ele, mas também que Ele está em todo lugar, não importa onde a gente esteja. Que Ele é um Deus justo, que Ele é um Deus bom, que Ele é um Deus fiel. Tudo isso Deus se revelou, mostrando quem Ele é para nós. Deixou escrito na sua palavra, para que a gente possa conhecer. Às vezes, tem gente que pensa que Deus está lá no céu, bem longe, sentado no seu trono, olhando, e quando a gente faz uma coisa errada, Ele, eita, agora Deus vai me castigar. Não. Deus, Ele é bom, Ele é fiel, Ele está lá no trono dEle, mas Ele também está aí aonde você está, bem pertinho de você. Você pode não ver, mas Ele está. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós, que possa abençoar a sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa fazer você sentir como é bom a presença de Deus, que você possa conversar com Deus, já que Ele está pertinho de você todo o tempo. Conversa com Ele, fala com Ele, convida Ele para sentar com você na mesa do café, na hora do almoço, na hora que você está assistindo televisão. Convida Ele para jogar com você, convida Ele, senta aqui, Deus, do meu lado. Será que o joguinho que você está jogando tem coisa feia? Será que Deus vai gostar de ver?
Aí você vai ficar com vergonha e não vai fazer, né? Porque ele vai estar aí do seu lado. Então convida ele para ficar mais pertinho de você, porque ele vai ficar muito, muito, muito feliz de ser seu amigo todos os dias, todos os dias. Nosso Deus é o nosso melhor amigo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Essa lição ainda vai continuar. Nós vamos agora conhecer sobre o que Deus imaginou quando Ele nos fez. O que Deus queria quando Ele nos criou. O que Ele pensava, quais eram os seus planos sobre nós. O que Ele queria que acontecesse quando Ele nos criou. Essa vai ser a nossa próxima aula, tá bom? Então que Deus possa abençoar você. Um beijo no coração e até semana que vem. Não esquece de dar um like nesse vídeo e de compartilhar ele com outras crianças também, tá bom? Fica com Deus!